Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência na nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos revelado. Irmãos, a revelação disse o profeta Irmão Brana na página 5 do livro das Eras, creio que é ali mesmo, que a revelação nunca será super enfatizada. Quer dizer, ninguém conseguirá chegar a um ponto onde dizer assim, não, mas não precisa de mais revelação, mas não. Revelação deve ser constante. Mas lá na brecha entre as eras da igreja e os selos, mensagem à brecha, né? O profeta Irmão Brando disse assim, a revelação tira o temor. A revelação acaba com o medo. Por isso é que Deus tem nos revelado a sua palavra. E essa revelação para nós é motivo de gratidão. Veja em São Mateus, capítulo 24, no versículo 24 também, a necessidade da revelação. E quando você tem, você precisa glorificar a Deus. Por quê? Porque diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ora, se alguém vai vir com tamanha capacidade, com tão grande dom, tão grandes dons, a ponto de fazer sinais e maravilhas para enganar as pessoas, uma coisa é a pessoa dizer assim, eu acompanho a incredulidade, eu acompanho o satanismo. Isso é um oposto muito distante do verdadeiro. Agora, um oposto muito parecido, ele faz coisas semelhantes ao verdadeiro. E aí, para se livrar disso, tem que haver um discernimento verdadeiro vindo de Deus para te escapar, te fazer escapar disso. Ora, eu posso dizer, graças a Deus. Por que você diz graças a Deus? Digo graças a Deus, porque já vi muitos sinais. Eu digo graças a Deus porque já vi muitas belas obras. Eu digo graças a Deus porque eu já vi muitas vidas bonitas. Mas nada disso me conquistou. Nada disso me engana. Por quê? Porque existe um teste da palavra recomendado pelo profeta para nós aplicarmos nas belas obras, nas boas vidas, nas pessoas sinceras. Apresente a palavra. Quando elas negam, você diz, realmente é boa vida, mas incrédula. Existem boas vidas incrédulas. Existem pessoas de excelentes obras incrédulas. E existem tudo isso também manufaturados. O profeta Irmão Brana fala algo, eu creio que baseado nas eras da igreja mesmo, porque ele disse que preciso lembrar essa palavra, quando Jesus está falando de si, ele fala sobre a verdadeira testemunha, isso diz o amém. Eu sei que o profeta faz uma comparação, me lembrando depois eu explico. Ele faz uma comparação da palavra não em uma oposição, mas é a comparação a um meio termo. Ele diz que Jesus não está falando de algo contrário, ele está falando de algo que até então é só uma parte, é em parte,
mas depois é um completo. E o povo de Deus, ele está buscando sempre uma plenitude e não uma porção. Muitas pessoas vivem uma porção das Escrituras. Muitas pessoas vivem uma temporada do Evangelho, mas nem todas vão à plenitude. Judas viveu grande parte da temporada do ministério do Senhor Jesus Cristo, mas ele nunca chegou à plenitude, ao preenchimento do Espírito Santo. Então, na página 151 da Era de Pérgamo, livro Uma Exposição das Eras da Igreja, ainda continuando aquela carta à noiva do Senhor Jesus Cristo, o profeta Irmão Brano disse assim: agora recordem que Moisés nasceu para uma determinada obra, porém ele não podia fazer essa obra até que tivesse recebido os dons que o capacitariam a fazer o trabalho. Ele teve que sair ao deserto e esperar ali. Deus tinha um tempo designado. Havia de ser um certo faraó no trono, e o povo tinha que estar clamando pelo pão da vida antes que Deus pudesse enviá-lo de volta. Isso é a verdade para o nosso dia. Eu falei há algum tempo aqui, nos cultos de escola dominical, que alguém diz assim: não, a igreja não tem nada a ver com política. A igreja não é política, a igreja não é partidarista, a igreja não faz uma militância política, mas a história da igreja, o tempo inteiro está conectado à política no mundo. Moisés não poderia voltar aqui com tal faraó no trono, ele tinha que voltar aqui com outro faraó no trono. Por quê? Porque esse homem aqui conhecia José, esse homem aqui, José não mais, né? Esse homem aqui tinha vivido junto com o faraó, com Moisés. Esse faraó aqui tinha amor por Moisés, esse faraó era pai daquela moça que criou Moisés. Então esse aqui... Mas quando um outro sucede, então ele coloca peso sobre esse povo, e esse povo começa a clamar a Deus por um libertador prometido, e esse Moisés, ao vir, ele tem confrontos com esse faraó. Esse faraó não recebe amigavelmente a Moisés. Assim, nos dias de hoje, você quer um governo que recebe bem a igreja? Você está procurando por um governo que contribui com a igreja, terreno para a igreja construir, sítio para os jovens fazerem retiros e leis a favor da igreja viver uma vida tranquila? Ah, é? E se isso acontecer, alguém vai clamar por uma terra além do rio? Alguém vai clamar por uma saída, meu lar eterno? Sinto meu ser clamar pelo meu lar eterno. Sente? Não, não sinto não, porque está tudo muito bem aqui, eu prefiro ficar por aqui até... Não, mas quando tudo fica ruim, algo dentro de nós começa a clamar: Deus, há uma promessa e eu quero o cumprimento dessa promessa na minha vida hoje, Senhor. Tem que ser hoje, Senhor. Tem que ser hoje. Eu não suporto mais, eu não dou conta mais. É claro que amamos a Deus, mas nós temos um corpo pesadíssimo chamado humano que está atraído pela lei da gravidade para a terra. Ele é da terra. Mas quando as pressões surgem, toma domínio um novo ser, um homem interior, e começa a clamar para cima. Então veja, ele disse: porém, o que temos nesse nosso dia? Multidões estão esperando sinais a ponto de termos uma geração buscadora de sinais que sabem pouco ou nada acerca da palavra.
ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Veja bem, nós estamos aqui, irmão, agradeça a Deus, agradeçamos a Deus juntos. Nós não viemos aos cultos, olha, faz quanto tempo eu não falo de uma promessa assim, mãe, ore para que seu filho saia da droga, pai, ore para que seu salário. Isso é promessa? É, Deus faz isso, faz, mas quanto tempo nós gastamos só colocando a palavra para o seu coração? Isso tirou de você a condição de um buscador de sinal. Se Deus me der um sinal, eu faço isso. Se eu ver um sinal, eu creio naquilo. Se acontecer tal coisa, eu creio. Eu fiquei melhor porque Deus fez algo para mim. Não, o que me melhora, o que te melhora é a palavra de Deus. Hoje, temos uma geração de buscadores de sinais que sabem pouco ou nada a respeito da palavra, ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se vêem sangue, azeite, fogo, eles ficam felizes. Não importa o que esteja na palavra. Eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos. Lembra que eu falei do sinal, do teste da palavra? Dá o teste da palavra para determinadas boas pessoas. Porém, Deus nos advertiu a respeito disso. Ele disse em São Mateus 24 que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-lo, porque só eles não seriam enganados. Estamos passando esse mês inteirinho falando de adoração por causa da revelação. Quantos cultos temos tido? Nós estamos chegando já ao final desse ano, passando as datas festivas, o mundo comemorando o nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro. E você, sabendo que Jesus nasceu no seu coração há muito tempo. O dia que você aceitou a palavra. Essa palavra veio como uma semente e caiu numa terra boa, que é o seu coração quebrantado, que é o seu coração dado a Deus, e ela tem se tornado uma grande árvore. Ainda que fosse um dia lá atrás como um pequeno grão de mostarda, como diz Jesus a respeito da fé, pode ser como um pequeno grão de mostarda, mas ela cresce e se torna uma grande árvore, ela toma controle da sua vida. Então, há alguém nessa terra que pode surgir sinais como surgirem, maravilhas como surgirem, grandes homens aos montões, pode surgir o que for. Existe alguém nessa terra que não pode ser enganado. Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deem-lhes o teste da palavra. Se eles não falam essa palavra, eles são do maligno. Assim como o maligno enganou as duas primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva desse último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credo, ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Mas Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra, como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Quando ela fez conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Venham para a palavra primeiro e depois observem o milagre. A palavra semente é energizada pelo Espírito. Então aqui estamos nós. Alguém diria, vocês não creem nos sinais prometidos pela palavra? Claro que cremos, só que nós cremos nos sinais no lugar de sinal. Não no sinal no lugar da palavra. A palavra primeiro. A palavra enche o seu coração e ela produz o sinal na
tua vida. Ela não tem que produzir um sinal para você sair atrás daquele sinal. A palavra vem, enche nosso coração. E então ela começa de dentro para fora, transformando as nossas vidas. E como Maria, eu creio que um vídeo desses atrás nós lemos aqui, a palavra está na noiva como esteve Maria. Onde estava a palavra? Dentro de Maria, trazendo transformações, provocando mudanças na vida de Maria. Assim está hoje a palavra nas nossas vidas, trazendo transformações, mudando nosso entendimento, mudando nosso comportamento, fazendo-nos diferente. E é por isso que nós terminamos esse ano glorificando a Deus. Você que tem acompanhado Chaves do Evangelho, todos esses já anos, eu creio que 2 anos por aí, eu quero te agradecer. Agradecer porque é um bom tempo juntos na presença de Deus. E se não tivesse vocês do outro lado aí, em vão seria aqui as minhas palavras, em vão seria o trabalho da minha equipe que trabalha com tanto afinco, com tanto amor, mas quando nós recebemos testemunhos de vocês do outro lado, sendo abençoados, aproximando de Deus, nós entendemos que vale a pena estar aqui. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e um ótimo ano novo. Falar em ano novo, vamos passar junto de um ano para o outro, vamos passar orando a Deus, vamos passar glorificando, vamos passar agradecendo, vamos colocar as nossas vidas no altar. Se você quiser fazer isso, seja muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, que por certo será no próximo ano. Deus abençoe a todos.